capítulo para frente, aí passa a ser a história de Paulo, né? Mas enfim, vamos ler em nome de Jesus. A partir do 16 diz assim: enquanto esperava por eles em Atenas, Paulo ficou profundamente indignado ao ver que a cidade estava cheia de ídolos. Por isso, discutia na sinagoga com judeus e com gregos tementes a Deus, bem como na praça principal, todos os dias, com aqueles que por ali se encontravam. Alguns filósofos epicureus e estoicos começaram a discutir com ele. Alguns perguntavam: o que está tentando dizer esse tagarela? Olha só, chamaram o cara de tagarela. Outros diziam: parece que ele está anunciando deuses estrangeiros, pois Paulo estava pregando as boas novas a respeito de Jesus e da ressurreição. Então o levaram a uma reunião no Areópago, onde lhe perguntaram: podemos saber de novo, podemos saber que novo ensino é esse que você tem anunciado? Você está nos apresentando algumas ideias estranhas e queremos saber o que elas significam. Todos os atenienses estrangeiros que estavam ali, que ele viviam, não se preocupavam com outra coisa senão falar ou ouvir as últimas novidades. Então Paulo levantou-se na reunião do Areópago, olha só, e disse: atenienses, vejo que em todos os aspectos vocês são muito religiosos, pois andando pela cidade observei cuidadosamente seus objetos de culto e encontrei um altar escrito: ao Deus desconhecido. Ora, o que vocês adoraram, apesar de eu lhes anuncio: o Deus que fez o mundo e tudo que nele há é o Senhor dos céus e da terra, e não habita em santuários feitos por mãos humanas. Ele não é servido por mãos de homens, como se necessitasse de algo, porque Ele mesmo dá a todos a vida, o fôlego e as demais coisas. Diga amém, igreja. Amém. Né? Você crê nisso? De um só fez todos eles, todos os povos, para que povoassem toda a terra, tendo determinados tempos anteriormente estabelecidos e os lugares exatos em que deveriam habitar. Deus fez isso para que os homens o buscassem e talvez tateando pudessem encontrá-lo, embora não esteja longe de cada um de nós. Pois, preste atenção nisso, igreja, nele vivemos, nos movemos e existimos, como disseram alguns dos poetas de vocês, também somos descendência dele. Amém, igreja? Amém. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Essa palavra do apóstolo Paulo, registrada no livro de Atos, um texto filosófico, né? Um texto que revela aquilo que nós já lemos outro dia aqui na igreja, onde nós falamos que se alguém não tem inteligência, peça a Deus que Ele dá gratuitamente. Amém. Não é? O Senhor deu ao apóstolo Paulo a inteligência e o discernimento para que ele chegasse aos filósofos e pensadores da época e apresentasse as boas novas de Jesus, sem que fosse necessário entrar em atrito direto, né, com a fé estranha, sem que fosse necessário entrar dando uma retada nos deuses que estavam ali. Amém, igreja do Senhor? Derrubando as estátuas e quebrando o santo das pessoas. Não foi necessário nada disso. Deus deu discernimento ao apóstolo Paulo para que ele falasse às pessoas a palavra de sabedoria, e aquilo foi causando uma curiosidade no coração dos atenienses e dos judeus que estavam ali, a ponto da palavra de Deus começar a fazer efeito e dar a liberdade
ao apóstolo Paulo para poder apontar um altar estranho e dizer a eles: olha, aquilo que vocês estavam adorando e não conheciam, é esse que eu vim falar para vocês. Amém, igreja do Senhor? Sem que nesse primeiro momento, pelo menos, ele fosse espancado. Amém? Porque aconteceram muitas vezes. Ô Victor, vira aqui essa caixinha para lá. Os irmãos falaram que o som ficou bem distante no outro. Amém, igreja? E aí o que aconteceu? O Paulo chegou naquele lugar e encontrou alguns judeus e alguns gregos, olha que interessante, já tementes a Deus. Quer dizer, tinha algumas pessoas que já ouviam sobre o Senhor, ou ouviram, não sei de quem, do Paulo mesmo, ou de um outro discípulo, não sei, mas que já acreditavam no Senhor. Mas aquele monte de santos e ídolos, e enfim, e deuses estranhos estavam ali, e aqui filosofias e ideias sobre o Deus que criou, quem é pai de quem. Todo mundo aqui sabe, irmãos, que na mitologia grega existem muitos deuses, né? E o Deus que chefia todos eles é o Zeus. Vocês sabiam disso, pessoal? O Zeus é o pai da maioria dos deuses do panteão de deuses. E aí o que acontece? Antes de Zeus, aí vinham os titãs, que foram os que existiam antes dos deuses, que eram o pai dos Zeus, que, enfim, é uma história muito maluca, que um dia a gente pode falar num dia de um estudo aqui. Amém, igreja do Senhor? E aí o que acontece? É um Deus para uma coisa, um Deus para outra coisa, é a deusa da sabedoria, a deusa do amor, a deusa da caça, o Deus da guerra, enfim. E aqueles homens e a sua filosofia, de certa forma, também era o seu Deus. Amém? Todo mundo entende assim, igreja do Senhor? E aí o que aconteceu? O Paulo, chegando ali naquele lugar, pregou, anunciou as boas novas de Cristo, e como eram ideias muito, mas muito contraditórias, aquilo que eles criam, aquilo que eles acreditavam, mexia com as pessoas, falavam: mas por que esse cara está falando? Chamaram ele de tagarela, porque provavelmente ele ia até a praça da cidade e pregava sem parar, ficava falando de Jesus, e as pessoas passavam, mas não estão entendendo nada. Até que o Senhor deu a estratégia. Amém? E qual foi a estratégia? Ele foi até eles, no lugar de culto deles. Amém? Ele entrou no templo, e aí viu os altares. E olha que revelação profunda o apóstolo Paulo teve, né? E eu vou te falar como que o Senhor tem falado no meu coração nessa palavra. Durante a semana eu estava meditando, ainda hoje mesmo eu estava meditando naquele versículo dos Salmos que diz assim: bom é estar na casa do Senhor, né? Amém. E bom estarmos reunidos. E aí eu lembrei daquele outro versículo que fala assim: eu alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor, né? Eu fiquei pensando nesses versículos, e aí depois me veio eu posso dizer que é uma revelação, porque o Espírito Santo falou no meu coração. Parece que Jesus estava conversando comigo, falando assim: é engraçado, no passado nós olhávamos e dizíamos assim, vamos à casa do Senhor, mas Jesus disse que nós somos a casa. Amém, Deus? Não disse? Amém? Jesus não disse assim: o reino de Deus está em vós. O reino de Deus está aí dentro de você. Nós não vamos à casa do Senhor mais. Amém, igreja do Senhor? Amém. Parece contraditório, parece estranho que eu vou falar, mas hoje em dia nós não dizemos assim: vamos à casa de Deus, louvar o Senhor. Não, nós somos a casa de Deus. E foi tão interessante que o apóstolo Paulo falou para eles assim: ó, tá vendo tudo isso aqui, ó, tudo isso que vocês acreditam, eu vim falar daquele que está vazio. E por que estava vazio, igreja do Senhor? Porque é óbvio que o apóstolo Paulo teve essa revelação, que Deus não se molda mais. Amém? Deus não é visto mais no templo. Não se olha mais para o templo ou para a cruz e diz assim: Deus está ali. Quantos estão entendendo isso, igreja do Senhor? Deus está naquele altar que permanece vazio. Amém? Amém? E aí eles ficaram todos pensando, porque os filósofos, eles têm mania de querer ser inteligente, né? Não é? Mas eu vou falar uma coisa para você, viu, igreja do Senhor? Nem todo filósofo é inteligente não, viu? Eu vejo, eu vou fazer um breve comentário, mas eu vou parar por aqui, tá?
Eu acho interessante como todo mundo pensa que ator e atriz e cantor é intelectual. Você já parou para pensar? É impressionante como todo mundo leva a sério o que esse bando de babaca fala. Amém, igreja do Senhor? Às vezes tem pastores, pastoras, homens de Deus, mulheres de Deus, que estudam, pesquisam a Bíblia, estudam a palavra de Deus, aprendem até outra língua, né, para falar melhor da palavra, e não é visto como intelectual. Mas aí vai um babaca, um sei lá o que canta funk e fala uma frase, tipo assim, laranja é cor de laranja. Todo mundo, laranja é cor de laranja. Eu não sabia disso até hoje. Amém, igreja do Senhor? Amém. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Amém. Eu estou falando inclusive diretamente à nossa juventude, que infelizmente não tem referenciais hoje. Amém, igreja do Senhor? Amém. É engraçado, não tem referencial. Quem é o pensador dessa época? Um youtuber babaca que fica falando besteira e palavrão? É isso que teu filho vê? O cara fica falando 2 horas de palavrão, mas ele é o intelectual da época. Amém, igreja do Senhor? Vocês estão entendendo, igreja do Senhor? Amém. É por isso que essa geração está correndo risco. Amém? E se não se converter, não vai para o céu. Amém? Enfim, aí o que acontece? Os filósofos ficaram assim, bom, quando Paulo falou, é desse ali do altar vazio que eu vim falar para vocês. Aí todos eles fizeram aquela pose de inteligente, que eu não sei como é, né? Mas enfim, eu acho que ele cruzou o bracinho e pôs o mão no queixo. É aquele ali que a Cássia está fazendo. Pôs a mão assim. E tipo olhou para a parede, assim, como se tivesse alguma coisa escrita assim, né? Deus do altar vazio, né? Mas quem seria ele? Como ele seria, né? Enfim, que forma ele tem? Eu acho que algum chegou nele também e perguntou assim, e de que forma nós rezamos a ele? Né? Porque eles tinham as formas de oferecer os sacrifícios a esses deuses, oferecer as suas rezas a ele, e cada um tinha que receber o sacrifício exato, né? E aí o Paulo continua seu texto dizendo que esse Deus não pode ser servido por mãos humanas. Olha quanta dica, meu irmão. Olha para o seu irmão e já pergunta para ele, você está entendendo as dicas ou não? O nosso Deus, ele não pode ser servido por mãos humanas. Não há Deus maior e que exista além do nosso Deus. E se existe algum Deus que precisa ser servido com mão humana, que precisa que se acenda alguma coisa, ou que se dê alguma comida, não é Deus. Amém. Porque o Deus verdadeiro é invisível. Amém? É onipotente, é onipresente, é onisciente e infinitamente poderoso, a ponto de nós existirmos nele. Olha o que o Paulo falou, cara. Que coisa louca para os filósofos, né? Eu, nessa hora, estou imaginando os caras já tirando a toga, eu vou tirar a cinta, vou dar uma lambada nesse cara, porque o cara estudou a vida inteira e nunca soube o que era aquilo. Por isso que tinha um altar vazio. Amém? E chega um Zé Mané da Palestina, todo sujo de pó, e fala para eles aquilo que eles não sabiam. Amém, igreja do Senhor? Onde está Deus? Onde estão os seus deuses? Se são servidos por mãos humanas, se eles precisam de mãos humanas para serem transportados, se eles precisam de mãos humanas para terem luz, que tipo de Deus é esse? Amém? O Deus que eu vim ensinar para vocês é o Deus do altar vazio, porque você olha e não vê. Sabe por quê? Porque quando você olha aquele altar, na verdade, você está vendo tudo, ou tudo, inclusive você mesmo. Você está dentro desse Deus. Olha que coisa maluca, igreja. Amém. Se eu nunca tivesse ouvido falar de Jesus Cristo e de Deus, eu acho que eu ficava assim, você já parou para pensar nisso, irmão? Jô, nós estamos dentro de Deus. Existimos, nos movemos e agimos em todas as coisas nele. E aí o Paulo também escreveu, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Amém. Amém, igreja do Senhor? Aí nós até cantamos, a ele é glória. Não é para cantar agora não. Amém?
Mas a grande pergunta é: como eles receberam isso, essa revelação? Amém, igreja? Que confusão causou na cabeça desses caras? E de que forma eu vou prestar culto a esse Deus? Se eu estou nele, não posso vê-lo, não sei como obedecê-lo, não sei o que ele espera, o que ele quer saber, ou como ele vai falar comigo. Amém, igreja do Senhor? Amém. A sensação daqueles homens era terrível, não era, igreja? Você já, alguma vez na sua vida, você já teve a sensação de querer ouvir Deus, mas não saber de onde vai vir? Amém? Amém? Pergunta se você entendeu a pergunta. Entendeu? É o tempo de eu ler aqui o negócio. Eita, não vou ler mais. Amém, igreja do Senhor? Aí eles ficaram pensando, alguns desses homens ficaram pensando, meu Deus, e como nós encontraremos esse Deus? Aí o Paulo explica para eles, dizendo assim, e ele deixou todas essas coisas aí, tudo que existe, e todas essas coisas que nos cercam, para que assim, tateando, não é tateando no verbo da Tati, não, mas tateando, amém, igreja do Senhor? Quer dizer, não enxergando Deus, não entendendo Deus, nós vamos passando pela vida e provando as coisas que vão nos acontecendo, e as coisas que estão diante de nós, e as coisas nas quais Deus faz, as pessoas que Deus coloca na nossa vida. Amém, igreja do Senhor? Amém. Fazendo bem, recebendo o mal e compreendendo esse mal. Quantos estão entendendo? Levanta sua mão. Amém. Dessa forma nós vamos tateando a vida a ponto de procurarmos Deus e finalmente, em algum momento de nossa vida, em alguma ação sobrenatural ou algo natural que Deus possa produzir em nós, nós encontramos Deus. Amém, igreja do Senhor? Será que você já entendeu como encontrar Deus? Amém? Amém. Será que você já entendeu onde encontrar Deus? Às vezes nós temos a nossa vida, irmãos, olha só, não se ofenda, não fique bravo comigo, é só uma alegoria. Nós temos um panteão de deuses, muitos deuses. O eu está sempre lá no último altar, mais alto. Amém, igreja do Senhor? Aí vem a dor, vem a preocupação, o medo da morte, a família, o relacionamento, o dinheiro, o trabalho. Tem gente que ama mais o trabalho do que a Deus. Você duvida? Aí vem outras coisas, vem a vaidade, né? E aí nós vamos colocando esses deuses em todos os lugares. Mas quando nós precisamos clamar a Deus de verdade, nenhum desses deuses da nossa vida nos responde. É verdade ou não é, igreja do Senhor? Porque nós oferecemos os sacrifícios a eles, mas eles não recebem, porque eles não são deuses de verdade. Quantas coisas nós sacrificamos a nós mesmos, por honra a nós mesmos, pela nossa vontade. Quantos estão entendendo isso? Amém. Quantas coisas nós sacrificamos em função de outras pessoas, do nosso relacionamento, da minha vida, do meu dinheiro, do emprego que eu nem tenho, mas você tem. Amém, igreja do Senhor? Você vai e sacrifica coisas. Você sacrifica, vou sacrificar meu ministério, vou sacrificar meus amigos, eu vou sacrificar minha igreja, porque é fácil. Sabe por quê? Porque o altar do Deus verdadeiro é vazio, e quando nós olhamos para ele, nós não vemos nada. Mas porque até esse instante nós estamos nos comportando como gregos, atenienses, como filósofos que acham que sabem todas as coisas, quando na verdade nós não sabemos nem sequer que o nosso Deus é tudo e nós estamos nele. Amém? Amém? Que até a dor que eu sinto às vezes pode ter sido provocada pelo meu Deus, porque a palavra diz que o mundo provoca tristeza e dor e provoca morte em seguida. Amém, igreja? Mas a tristeza que vem de Deus nos leva a um coração contrito. Amém? E por que Deus promove tristeza às vezes? Porque Ele vai contra a nossa vontade. Amém? E quando Ele vai contra a nossa vontade? Quando nós sacrificamos ofertas aos outros deuses. Amém? Quando você sacrifica uma oferta ao Deus do espelho.
Sabe quem é o Deus do espelho? Você tem um espelhinho aí, olha para ele lá. Amém? Eu sacrifico muito minha vida, meu respeito, a minha função, a função da minha vontade. Quantos estão entendendo isso, Deus do céu? E aí, quando eu preciso. Meu Deus, irmãos, estava ficando dramático. Estou brincando, igreja, mas a brincadeira é só para descontrair, viu? Amém? Vou repetir, não levanta, Celso, por favor. Não vou repetir, sabe por quê, irmãos? Porque essa pergunta veio do fundo do meu coração, dada pelo Espírito Santo de Deus, porque Ele sabe quem é você. Amém. Ele sabe quem sou eu, Ele conhece meus temores e conhece meus desejos mais profundos. E Ele constantemente fala para mim: não vou te atender. Amém? Amém. Não vou fazer. Mas eu não pedi para o Senhor, eu pedi para o meu Deus, para o eu. Amém, igreja do Senhor? Vocês estão compreendendo essa palavra? Amém. Você quer que Deus te atenda? Então vamos começar a olhar para o altar vazio. Amém. Onde está Deus? Amém? Quantos estão entendendo, igreja do Senhor? Amém. Onde está a manifestação da glória de Deus? Se o reino está em nós. É por isso que o Senhor, quando chegou diante, o Senhor Jesus, quando chegou diante do templo em Jerusalém, e se deparou com os fariseus, presta atenção, como esse mistério é misterioso e louco ao mesmo tempo. Ele estava lá olhando para o templo, e aí os fariseus começaram a chegar lá e querer arrumar encrenca. Aí Jesus olha para aquele templo gigantesco, maravilhoso, e fala para eles assim: olha que interessante, igreja, presta atenção. Quando Jesus tinha 12 anos de idade, a família dele foi comemorar a Páscoa em Jerusalém e ofereceu o sacrifício, porque Jesus estava fazendo o Bar Mitzvah. Amém, igreja? E aí aconteceu que Jesus se desprendeu dos seus pais. E eles, olha que paz, hein? Ele, Jesus, e Maria, foram embora. E só lá na metade do caminho, lá perto de Betânia, que alguém perguntou: cadê Jesus? Qualquer semelhança com os dias de hoje é mera coincidência, né, igreja? Cadê Jesus? Aí Maria fica desesperada: meu Deus, Jesus sumiu. E volta José e Maria para Jerusalém. Como pais zelosos que eram, vamos procurar, né? Deixa eu falar assim. Bom, amém? Eu acho que a Maria já foi com a varinha de amora na mão, fala assim: quando encontrar Jesus. Ó, e aí chega em Jerusalém, procura nada de Jesus, até que eles vão ao templo, ao mesmo templo. Amém, igreja do Senhor? E quando chegam lá, encontram Jesus conversando com os mestres da lei, com os fariseus. E aí eles perguntam: Jesus, por que você sumiu? Por que você deixou a gente lá, não sei o quê? E a gente não sabia onde você estava. E Jesus dá uma lapada, né? Bom, assim, vocês não sabiam para onde eu ia? Eu estou na casa do meu pai. Amém, igreja do Senhor? Aí eu acho que o José falou assim: beleza, Deus é teu pai, mas quem está cuidando de você sou eu. Agora você vai apanhar. Porque, meu, imagina o susto que Jesus deu aos pais dele. Amém? Amém, igreja do Senhor? Aí o que aconteceu? Olha que interessante, naquela ocasião Jesus chamou o templo de casa do meu pai. Alguém sabe por quê, igreja? Porque Jesus ainda não havia sido batizado. Vocês entendem isso? Olha que mistério lindo, viu, diáconos? Prepara o batismo aí para o povo. O ministério só começa depois do batismo. E aí Jesus, depois de batizado, depois que desceu as águas e renasceu, entre aspas, porque o João Batista já deu o recado, falou assim: ó, sou eu que deveria ser batizado por você. Mas Jesus falou: não, faz, porque é para cumprir todas as coisas e para deixar o exemplo para mim e para você. Se Jesus foi batizado, por que eu não preciso? Então,
E aí o que aconteceu, irmãos? Depois de batizado, quando Jesus voltou novamente ao templo, já não era mais a casa do Pai. Olha que coisa. Sabe por quê, igreja? Quem sabe? Levanta a mão. Você sabe por quê? Porque lá já não era mais a casa do Pai da adoração, era o comércio. Não, porque quando Jesus saiu das águas, o Espírito Santo de Deus se manifestou em forma de uma pomba, e ouviu-se uma voz do céu que disse: eis o meu filho em quem eu me comprazo, em quem eu tenho alegria. Amém, igreja do Senhor? E todos que estavam à margem viram o Espírito de Deus brilhando sobre Jesus Cristo, e naquele momento o Pai estava nele, assim como esteve desde quando ele nasceu praticamente. Amém, igreja do Senhor? Quantos estão entendendo? Amém. Mas naquele momento começou o ministério de Jesus, e ele foi para o deserto jejuar, para depois voltar fazendo os milagres e curas e maravilhas. E depois de tudo isso acontecer, quando ele volta em Jerusalém e olha para o templo já não é mais mesmo a casa de Deus, porque a casa de Deus estava de frente com o templo. Amém, igreja do Senhor? Amém. Quantos entendem isso, igreja? Vocês estão entendendo o mistério? E aí o que aconteceu? Ele olhou para o templo, os fariseus, não sei o que e tal, né, mimimi para o lado dele, e Jesus falou assim: eu destruo esse templo e reconstruo em 3 dias. Aí os fariseus, mas levou 70 anos para fazer, como que você vai fazer em 3 dias? É claro que eles não podiam entender, nem os discípulos de Jesus entenderam, igreja, porque ainda não havia soprado sobre eles o Espírito Santo de Deus. Quantos estão entendendo isso, igreja? Olha que diferença faz, até que enfim, após a ressurreição, e o Senhor aparece no tabernáculo, lá na casa que eles estavam, e sopra sobre eles o Espírito, e aí eles entendem que a casa de Deus tem pernas, braços, bocas, orelha, olhos e pés. Amém, igreja do Senhor? E que já não se pode prender mais em lugar nenhum. Amém, igreja do Senhor? Que já não se pode colocar portas. Quantos estão entendendo isso? Amém. Que a casa de Deus vai onde eu vou. Amém? Que a casa de Deus está onde eu estou. E aí o Paulo, depois de alguns anos, 30 e poucos anos depois, ele revela isso para os atenienses. Deus não habita em templos feitos por mãos de homens. Amém. Ele não pode ser servido porque nós estamos nele. Amém. Amém, igreja do Senhor? Quantos entendem isso nessa noite? Amém. Eu poderia encerrar aqui agora, porque tudo que eu falei aqui para você, eu recitei a palavra, e essa é a verdade. Amém? Se alguém disser para você não existe verdade absoluta, diga para ela: existe sim. A verdade absoluta está aqui, ó. Amém? Amém. A verdade de que o nosso Deus, Ele não divide espaço com mais ninguém, nem comigo mesmo. Se eu quero que Deus faça alguma coisa na minha vida, eu devo ceder a Ele o espaço. Amém, igreja do Senhor? Se eu quero que Ele seja Deus, o altar deve ser vazio. Quem está no altar do seu Deus? Pergunta o Senhor nessa noite. Quem você acha que vai fazer alguma coisa por você? Amém, igreja do Senhor? Quem você acha que pode mudar algo na sua vida? Quem você acha que pode trazer você à vida de volta se for necessário? Senão o Deus invisível, senão o Deus que já está, que já habita. Então, meu irmão, minha irmã, eu te digo nessa noite, muitos são os temores da nossa vida, porque os nossos olhos são carnais, a nossa pele sente calor, frio, chuva, sol, enfim, todo tipo de coisa, e o nosso corpo sente dor, meu irmão, irmã. Mas tudo porque o nosso tabernáculo, o nosso, diga comigo, o nosso. Será que você entendeu, igreja? Amém. Diga o nosso. Sabe por quê, igreja? Porque esse tabernáculo aqui que está por enquanto guardando o Espírito de Deus, e a alma que aqui habita, ele é falho, ele é doente, ele é fraco, não é Deus. Mas a Bíblia diz que nós, enquanto temos fé e olhamos para um Deus invisível, o nosso tabernáculo de carne, ainda assim, habita em um Deus poderoso. Será que você entendeu isso, igreja? Amém. Que enquanto nós olharmos para cá, não tem Deus na sua vida. Mas quando você passar a olhar para o invisível,
O apóstolo Paulo escreveu isso também. Ele falou: portanto, fixamos os olhos não naquilo que vemos, pois aquilo que nós vemos é transitório e passageiro. Ele está falando isso aqui, ó. Amém? E também escreveu em uma carta: por acaso eu tenho que agradar homens ou a Deus? Eu tenho que agradar a Deus. Por quê? Porque isso aqui vai passar. Amém, igreja do Senhor? Amém. Fala para o teu irmão: isso aqui vai passar. Tem prazo de validade. Você sabia disso? Não se apega, meu irmão, minha irmã. Não se apega com a tua carne. Não se apega com a tua beleza, com a sua juventude, com a tua força, com o teu dinheiro, com os teus desejos. Não se apega, não. Porque vai passar. Amém? Não torne você mesmo um Deus. Quantos estão entendendo isso, igreja? Amém. E você sabe qual a melhor notícia disso tudo? É que assim como vai passar definitivamente esse tabernáculo, para que o tabernáculo incorruptível, porque a palavra de Deus diz, na carta do apóstolo Paulo também, que aquilo que é corruptível vai se transformar em algo incorruptível e eterno. Amém, igreja do Senhor? A minha carne e sua carne vai se transformar num corpo perfeito, eterno. Amém? Que não vai mais ter corrupção de nenhum tipo, dor, doença, nem nada vai te afetar. Essa é a grande recompensa. Quantos entendem isso, igreja? Amém. Mas olha como Deus é bom. Já estou encerrando. Olha como Deus é bom. Enquanto isso não vem, enquanto isso não acontece, ó, presta atenção, porque essa é mais uma lição misteriosa do Espírito Santo. Enquanto você não se torna imortal, incorruptível, igual a Jesus Cristo está agora, lá no céu. Amém? Vocês creem nisso, né, igreja? Amém. Que Jesus está lá no céu agora, nesse exato momento, sem uma gota de sangue no corpo. Mas nós vamos tocar nele. Amém? Igual Tomé tocou lá, ele tinha ferida, o corpo tinha ferida, mas já tinha sarado. Amém? Enquanto isso não acontece, a Bíblia diz: enquanto você não se torna assim, você existe dentro da vontade de Deus. Amém? Eu acho que eu não sei se eu consegui explicar direitinho o que o Espírito Santo está falando, não é coisa linda. Enquanto eu não for perfeito, enquanto me chegar essa hora, eu estou vivendo naquele que é perfeito. Amém? Enquanto eu não precisar mais de clamores, porque um dia, você sabia que está escrito no Apocalipse que lá no céu não vai ter templo? Você sabia, igreja? Lá no céu não tem igreja. Olha que coisa, né? Mais uma palavra para nós dizendo: ó, irmão, entenda. O Espírito Santo fala assim: meus queridos, quando você chegar lá no céu, não vai ter igreja. Aí você vai perguntar para ele: mas por que, Senhor, que não vai ter igreja no céu? É tão legal. Aí ele vai olhar para você e vai falar assim: porque você era igreja o tempo todo. Amém? Amém? Agora você está aqui. Amém. Amém, igreja? Amém. É por isso que nós somos crentes em Jesus Cristo. Amém, igreja do Senhor? Amém. Mas enquanto eu não sou perfeito, enquanto Ele não transforma o meu corpo, enquanto eu ainda tenho dores, eu existo. E aquele que é imortal, que é onipotente, está aqui para fazer todas as coisas nas quais esse corpo mortal precisa. Amém, igreja do Senhor? Quantos entendem isso? Fique em pé e fala isso para o seu irmão, então, se você entender. Onde ele está falando isso? Aqui, ó. De um só. Presta atenção, igreja. Não acabou o culto ainda. De um só fez ele todos os povos, para que povoassem toda a terra, tendo determinado os tempos anteriormente estabelecidos, os lugares exatos onde deveriam habitar. Amém. Deus fez isso para que os homens o buscassem, e talvez tateando pudesse encontrá-lo, embora não esteja longe de cada um de nós, pois nele vivemos
nos movemos e existimos, como também disseram alguns poetas de vocês, também somos descendência deles. Amém, igreja do Senhor? Quantos entendem isso? Amém. Amém? Amém. Que palavra filosófica, né, igreja do Senhor? E por que tudo isso? Para falar para você lições importantes sobre como Ele quer ser, como quer ser o teu Deus. Ele quer ser o teu Deus por inteiro. Amém, igreja do Senhor? Amém. Ele quer que você saiba que a partir do instante, olha, irmão, vou falar uma coisa para você. Eu já comentei isso 1 milhão de vezes, já até virou quase um jargão. Não tem coisa pior, do que quando você está passando estreito na sua vida, alguém dá um tapinha nas suas costas e fala assim: fique em paz, irmão. Amém? É ou não é, igreja? Você está entendendo? Amém. Quer ver? Dá um tapinha na costa do irmão da frente e fala assim: fique em paz, irmão. Não é fácil não. Amém? Aí a pessoa dá vontade de virar para você e falar assim: ó, meu, não mexe, cara, por favor. Mas quando nós nos irritamos e quando nós nos iramos e ficamos enraivecidos, ó, que palavra bonita, sabe quem é? É o outro Deus. Amém. Porque não tem a resposta. Amém, igreja do Senhor? Amém. Mas o meu Deus tem a resposta para mim. E fala para mim e para você que ainda que eu e você tenhamos esses momentos na nossa vida que a gente não entende o que está acontecendo, e sente aqui, ó, na pele. Amém, igreja? Amém. E ficamos nervosos e tristes e não sei o quê. Aí vem a palavra de Deus para nos orientar e nos dizer: olha aqui, ó, sabe onde você está? Você que crê em Deus, você que tem fé, você que consegue olhar para o invisível, você que consegue olhar para o altar vazio, você que consegue trocar de lugar com Ele, e ao invés de você governar a tua vida, bota Deus lá. Amém. Amém? Para todos nós que temos essas qualidades, para nós que entramos por aquela porta procurando um Deus, Deus nos diz assim: você está se movendo em mim. Aleluia. Amém, igreja do Senhor? É quase como se estivesse dizendo assim: entenda de uma vez por todas que eu estou no controle da sua vida. Se você acha que está em mim, se você crê em Jesus, se você aceitou Jesus, se você nasceu de novo, passou pelas águas, recebeu o Espírito Santo, se tornou um novo templo, está em Deus e Deus está em você. Para quê? Para te dar a força que você não tem. Amém, igreja do Senhor? Diga ao fraco: seja forte. Não são palavras minhas, viu, igreja? É aqui, ó. Amém. Diga àquele que tem medo: não tema mais. Então eu faço minhas as palavras do Senhor. Amém? E ainda que eu tema, ainda que haja dor, eu creio. Amém, igreja do Senhor? E eu digo àquele que tem medo: não tema, o Senhor é contigo. Aleluia. Nós estamos em Deus. Amém? Eu digo para aquele que está fraco na fé: fortaleça-se no Senhor, porque é Ele que tem te sustentado até agora. Você acha que veio andando? Não. Ele te trouxe. Amém. Porque você não veio ao templo, você é o templo. E enquanto nós formos o templo, Ele nos move, Ele nos empurra, Ele vai nos levando para frente, igreja do Senhor. Amém. Ainda que eu me arraste, é a minha carne dizendo que está cansada. Mas como o apóstolo Paulo escreveu: embora exteriormente estejamos desgastados, interiormente nós somos renovados dia após dia. Amém. Amém? Se eu olhar para esse Deus, a minha força vai se renovar. Amém, igreja do Senhor? Aleluia. Se eu olhar para esse Deus, eu não vou ter mais medo de ficar sozinho. Amém? Amém. Pode apagar essa luz, por favor, também. Se eu olhar para esse Deus, eu vou saber o que é amor. Amém? Amém. Eu não vou me confundir mais. Aleluia. Quantas vezes nós nos confundimos, né? Porque nós esperamos de quem não tem. Nós vemos um Deus no altar, achamos bonito,
e falamos, é dali que vai vir. Mas Deus é o altar invisível. Amém, Deus? Quantos entendem isso? Amém. Cada passo nosso, se for em fé, é dado em Deus. Amém? É por isso que algumas pessoas, irmãos, passam por tantas coisas e a gente até se espanta. Eu estava conversando com o pastor Wilson antes do culto ali embaixo e falando para ele algumas reclamações minhas. Mas assim, eu até falei para ele, eu falei assim, às vezes eu olho para a minha vida e falo, eu não tenho motivos, porque eu orei para Deus errado. Amém, igreja? Porque eu deveria estar olhando para onde e como Ele me trouxe até aqui. Amém, igreja? Eu estava olhando para um Deus que vai morrer, que vai acabar, e estou me esquecendo que Deus na verdade está me carregando o tempo inteiro. Eu não estou vendo, mas Ele está aqui. Amém, igreja? Você não está vendo, mas Ele está na sua vida. Ele tem feito as coisas da sua vida. Ele tem estado com você. Para de ser tão mal agradecido. Amém, igreja do Senhor? Ele tem nos trazido, nos levantado. Ele tem nos ajudado com a nossa dor. Porque todas as vezes que doer, todas as vezes que nós perdemos alguém, todas as vezes que nós ficarmos doentes, lembre-se do que a palavra de Deus falou com você. Isso aqui, tem prazo de validade. Amém. Amém? Mas enquanto não chega lá, nós temos um Deus invisível. Amém. No qual nós nos movemos. Amém, igreja do Senhor? Quantos entendem isso em nome de Jesus? Eu preciso encerrar o culto porque o horário bateu ali, Se tivesse um sino, ia bater um sininho. Mas eu preciso terminar esse culto fechando essa palavra. E está difícil fechar porque Deus, eu acho que Deus gosta de ensinar, né, irmãos? Tem um coração assim, né? Você está entendendo o que Ele está falando com você, meu? Aleluia. Você está entendendo onde Ele quer te levar? Você está entendendo que Deus está olhando para o meu coração e vendo todas as vezes em que eu chorei sozinho e falando assim, eu estava ali. Amém. Quando você se levantou e quando você ergueu sua cabeça e continuou andando, fui eu quem te levou até lá. Aleluia. E se eu fiz isso até agora, diz o Senhor, não te deixarei, estarei com você até lá também, até se cumprirem os seus dias, todos os propósitos que eu tenho contigo. Se você crer, Deus vai te levar onde Ele determinou que te levaria. Não temas, o Senhor é contigo. Santo Deus. Glória a teu nome, Senhor. Nós vamos descansar nos braços de Deus. Amém, igreja? Nós vamos nos colocar diante dEle, nos jogar diante dEle. Amém, igreja do Senhor? E quem sabe, um dia, jamais perguntarmos onde está Deus. Amém? Eu sei que isso é quase impossível, porque nós somos tão pequenos, né? Tão falíveis. Muitas vezes nós perguntamos onde Deus está. Onde Deus está, Senhor, olha tanta pobreza no mundo, olha quanta gente sofrendo, olha a minha casa, olha o meu coração, olha a minha conta bancária. E nós perguntamos onde Deus está, no colo de Deus. Aleluia. Você entende isso? Se você veio com uma pessoa, ou se ela está com você aí, porque tem contato com você, eu queria que você abraçasse essa pessoa. Não abraça ninguém diferente, não. Fala para ele assim, o Senhor está com você. Com você o tempo inteiro, Ele está agora. Ele vai estar quando você sair daqui. Nós nos movemos no Senhor. Não existe amor melhor nem maior. Amém? Ele vai colocar um sorriso no teu rosto. Amém? Porque quando nós entendemos isso, nós vamos levantar nossa cabeça
E saber que tem um Deus forte cuidando da nossa carne fraca. Amém, Senhor. Que tem um Deus forte cuidando da nossa família fraca. Que tem um Deus forte cuidando do nosso ministério fraco. Amém, igreja? Você crê nisso? Essa é a palavra de Deus para você. Esse é o Deus do altar vazio. Ele está aí. Santo é o nome do Senhor. Vamos encerrar. Fecha, apaga para nós isso aqui também, Vitor. Os irmãos da internet vão perdoar a gente. Ele vai acender aquela luzinha azul lá. Vai ficar só um brilho aqui. É engraçado. Quando eu preparei no meu coração, porque eu não tenho esboço dessa palavra, irmãos, nem adianta pedir, porque eu não escrevi nada. Eu estava ouvindo na minha cabeça aquele louvor que foi, se não tem amor, não sei o que tem. Mas enquanto eu ministrava a palavra, o Senhor me trazia o louvor falando assim: vou olhar em teus olhos, vou jogar-me em teus braços. Você precisava disso? Você precisava ouvir que Deus te abraça, que Ele cuida de você. Deus virá, porque a vontade dele se faça, igreja, Senhor. Para que haja de Deus em nós, mais de Deus em nós, para que nunca mais o nosso coração seja de pedra, para que nunca mais falte amor, para que nunca mais na igreja do Senhor haja dor. Amém? Até chegar esse dia, Ele cuida de você. Amém, igreja do Senhor? Quantos entenderam essa palavra? Amém. O Senhor é contigo. Feche teus olhos. Senhor nosso Deus, graças te damos. Graças te damos pelo teu amor. Graças te damos por tudo isso, Deus. Fica conosco, Pai. Grava essa palavra no coração dos seus filhos e filhinhas, seus filhinhos e filhinhas, Senhor. Nos abraça, nos envolve com o teu amor. E não nos deixa esquecer nada, Senhor. Por favor. Quando tudo ficar diferente à nossa volta, que nós possamos nos lembrar que nós estamos seguros dos teus braços, Deus. Santo amor, Senhor. Aleluia. Você pode aplaudir o Senhor? Pelo amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão, as consolações do Espírito Santo, permaneça com todos nós para todos sempre. Todos digam amém. Amém. Se Deus é por nós.
O Senhor é nosso pastor. Deixa com Deus. Deve servir no seu coração. Não permita que o inimigo roube essa semente.